Por que então realizar um planejamento patrimonial e sucessório ao invés de simplesmente fazer uma doação com reserva de usufruto? Muitas pessoas, essa é uma solução comum que se tem amplamente divulgada entre as famílias brasileiras, né? De que para se evitar o inventário, você simplesmente doa os bens. Agora, isso, nós, advogados do sistema do planejamento patrimonial da família, não vemos isso com bons olhos, principalmente porque essa visão, ela desconhece normalmente as vantagens de se fazer um sistema com holding familiar. E as grandes vantagens de fazer um sistema com holding familiar são majoritariamente financeiras, tributárias. Porque os impostos da doação e do inventário são basicamente o mesmo. Então a economia não é tão significativa assim. Mas ao se utilizar um sistema de holding familiar, a economia acaba sendo muito significativa. O que nós vemos é uma economia que às vezes beira 70, 80, podendo chegar até 90% de economia, a depender, claro, da situação patrimonial específica, né, das famílias e dos indivíduos. Então, a principal razão de não se fazer uma doação é que você não economiza. Você não economiza tanto quanto você poderia economizar. A outra razão para não se fazer uma doação é que você perde o controle sobre os seus bens. Você não tem o mesmo a mesma poder que você teria sobre os bens como numa holding familiar. Porque no sistema de holding familiar, no planejamento sucessório, se você quiser mudar alguma coisa no meio do jogo, você muda. Ah, não quero mais que fazer isso, quero vender esse bem. Ah, eu quero pegar esse bem aqui para vender e fazer uma obra de caridade, quero fazer o que eu quiser com o bem, quero investir em outra empresa, né? Agora, quando você faz a doação, você não pode mais fazer isso, porque você deixou de ser o proprietário do bem. E sabe de uma coisa? Mesmo que seu filho concorde, vamos dizer que seu filho está passando por uma separação, e a pessoa com a qual ele é casado discorda, por exemplo, de retornar o bem para você. E aí você vai ter um embaraço ali na situação do bem. Mesmo que seu filho, ou mesmo que você confie na sua nora, no seu genro, quando vem uma situação de divórcio, às vezes a pessoa pode se sentir ali prejudicada no que está acontecendo e pode querer também é, embaraçar, trazer conflito ali para a situação patrimonial. Então, tudo isso deve ser levado em conta no momento da doação e, né, caso fazer um planejamento de fazer um planejamento sucessório e patrimonial com o holding familiar, porque a maioria das pessoas não estão atentas aos problemas do que elas estão fazendo, né? Normalmente elas pensam sempre que tudo vai dar tudo certo, mas nós, como advogados, nós lidamos com os problemas, né? Ninguém chega no escritório de advocacia para falar de qualquer coisa, né? As pessoas vêm para bater um papo, não, as pessoas vêm geralmente quando os problemas acontecem. Então, nosso dever, nossa obrigação ética, inclusive, é informar as pessoas dos problemas que aquilo pode acarretar. Então, sem dúvida nenhuma, que entre fazer uma doação e fazer um sistema de planejamento sucessório e patrimonial, a melhor opção, sem dúvida nenhuma, é o planejamento patrimonial com holdings familiares. Dessa maneira, você vai ter muito menos embaraço, vai sair muito mais barato, você vai ter que continuar tendo controle dos seus bens. Então, é a forma, sem dúvida, mais segura. E, além disso, tem os outros benefícios da holding familiar, como proteção patrimonial dos seus bens frente ao revés da atividade empresária, né? Se você é empresário, se você exerce essas atividades, você vai ter os seus bens mais protegidos do que com os seus bens em nomes em CPF, né? Como normalmente as pessoas fazem. Mas é isso, espero que tenha respondido essa pergunta para vocês.